Olá! No vídeo de hoje vamos continuar falando sobre a educação da mediunidade da obra Psicofonia de Robson Trovão. Vamos falar hoje sobre o fracasso do médium. Vamos falar sobre o fracasso do médium e sobre o desvio do compromisso. Fracasso do médium. O autor espiritual destaca um dos motivos da falência de boa parte dos médiuns: atender a desejos pessoais em detrimento dos deveres mediúnicos. Então, muita gente desvia, do propósito firmado lá atrás com Deus, com o seu compromisso, com o seu mentor espiritual, e parte para fazer outros trabalhos. Aí ele diz: o desejo tem sido motivo de estudos e reflexões em diversos segmentos religiosos, né? Então, ele fala aqui do budismo, ele fala aqui da Igreja Católica, ele fala do espiritualismo, ele fala de todos esses assuntos, né? Justamente para lembrar o medianeiro do seu compromisso com o espiritismo, para fazer o bem, para trabalhar e fazer a caridade. Muitas vezes, esse está inserido no desvio da sua conduta. E aqui ele diz: Emmanuel, né, bem aqui nesse primeiro, nesse segundo parágrafo, desse segundo capítulo, ele diz o seguinte: indispensável cultivar renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. O que acontece? Olha o que Emmanuel chama a nossa atenção. A gente precisa cultivar renúncia nos mais indispensáveis momentos da nossa vida. Por quê? Imagina, eu trabalho num grupo espírita. Na verdade, eu ainda não estou trabalhando, que nós estamos falando de educação mediúnica. A educação mediúnica acontece uma vez por semana, num grupo onde eu estou frequentando, estudando. Ao mesmo tempo que eu estou sentado naquela mesa estudando, a equipe espiritual ela está me aplicando passes, ela está esclarecendo os espíritos que estão me acompanhando, estão junto com o meu mentor espiritual, né, buscando essa afinidade fluídica, criando ali aquela sintonia com aquele espírito, para que eu possa, no decorrer da aula, observar os impulsos sentidos para que eu possa ir registrando e aprendendo a lidar com o envolvimento, a aproximação daquele espírito e a sintonia que ele vai trazendo mente a mente para que eu possa formar uma comunicação mental através do pensamento com esse espírito comunicante. É assim que acontece a educação da mediunidade. Não adianta fugir. Nancy, me disseram que eu já vim pronta, que eu não preciso estudar, que eu não preciso frequentar um grupo. Eu já sei de tudo que acontece lá. Tem gente que fala assim. Mas, na minha opinião, que passei pela experiência, eu falo para você com toda a convicção de que, mesmo tendo tudo isso que eu citei agora, é necessário participar de um grupo, de uma casa espírita bem conceituada, de um grupo sério, onde você possa tirar suas dúvidas no momento que você sentir todos esses incômodos provocados pela mediunidade. Não adianta, porque muitas vezes eu quero pular várias etapas, né? A mediunidade, ela é espontânea. Agora, o equilíbrio, não. Você precisa buscar esse equilíbrio para que no momento ali que você estiver pronta, preparada, você vai ver o antes e o depois. É a mesma coisa, escreva uma mensagem de um espírito quando você estiver na educação mediúnica. Depois, 9 meses depois, escreve uma outra mensagem do mesmo espírito. Você vai encontrar diferença no conteúdo, na abordagem, na forma de escrever, na forma de editar a mensagem, a forma que você vai imprimir para colocar no papel. Então, tudo isso chama-se evolução espiritual. Continuando, ele diz: o desejo é o imã da vida. Desejando, sentimos. E pelo sentimento,
nossa alma assimila o que procura e transmite o que recebe. Então, veja bem, você vai assimilando tudo aquilo, vai se permitindo aquele encontro com aquele mentor espiritual, com aquele espírito amigo, e devagarzinho ele vai buscando sua sintonia e você vai transmitindo a mensagem que ele está trazendo, né, para que você possa transmitir para as pessoas com equilíbrio. No vídeo passado eu falei sobre essa transmissão, né, de um médium que tem, né, que possui a mediunidade de vidência. Eu conheci uma moça, eu vou trazer aqui uma historinha para ilustrar esse vídeo. De repente você já passou pela mesma experiência, tá? Eu conheci uma moça que ela é portadora de todas as mediunidades. Muito conhecimento. Mas toda vez que ela ia transmitir a comunicação para alguém, ela falava, ó, estão me dizendo aqui que é para falar isso para você. Mesmo tendo a mediunidade educada, isso chama-se um vício que a pessoa cria. O médium, ele cria vícios. E os vícios acontecem dessa maneira que eu estou falando para você. Olha, o espírito está me falando aqui que é para me falar isso para você. Ora, se eu já estou transmitindo a mensagem, é porque eu recebi uma informação na minha sintonia vindo de um espírito comunicante. O que eu tenho que fazer nessa hora? Conversar mentalmente com o espírito, perguntando a ele do que se trata, aquela mensagem para transmitir para aquela pessoa. Quem é esse espírito? Ele vai se identificar. Digamos que o pai da moça chegou, olha, fala para ela, eu sou o pai dela, e eu vim falar que ela está no caminho certo, que ela continue estudando, né? É uma mensagem simples de transmitir. Olha, é o seguinte, nós estamos estudando aqui nesta mesa, né? Vamos lá, estamos numa mesa de educação da mediunidade. Eu estou aqui sentada, estávamos estudando, mas de repente chegou um espírito amigo e me trouxe uma mensagem. É assim que você vai transmitindo para as pessoas. A mensagem que o espírito amigo trouxe, né, é pai de um dos nossos integrantes aqui da mesa, e ele está transmitindo a satisfação que ele está sentindo do outro lado de ter conseguido guiar a sua filha até aqui para ingressar nesse estudo para que ela melhore. Porque parte disso fui eu quem conduzi-lo devagarzinho até chegar neste momento, até aqui. Então você vai procurando uma maneira, sabe, aquele conselho de mãe, aquele conselho de amigo bom. É assim que você vai transmitir a mensagem. Você não precisa falar, olha, estão me dizendo aqui, um espírito chegou aqui e me disse. Imagina, você é responsável por todas as comunicações que você transmitir. Como assim foi o espírito que mandou? E se ele falasse? Fala para ela que eu não gosto dela, que eu detesto ela. Isso acontece numa reunião de desobsessão. E, aliás, numa reunião de desobsessão, a pessoa que está sendo tratada, ela não fica na sala para ouvir a comunicação. Por quê? Porque existe a educação mediúnica do médium em transmitir a mensagem. E ele não vai, naquele momento, transmitir aquela mensagem daquele espírito que está sedento de ódio, né, para com aquela pessoa. Entendeu como funciona a educação mediúnica? Então, a gente precisa estudar as obras complementares, as obras basilares do Espiritismo, buscando essa conexão com o nosso orientador espiritual e vai criando essa sintonia, essa conversa mente a mente, porque a conversa com a espiritualidade, ela acontece no modo mental. É pensamento a pensamento, ok? Então, vamos falar sobre o desvio do compromisso. Eu queria que quando você estivesse, né, você aí do outro lado, não sei em que região, são tantos lugares de pessoas que seguem a gente, né? Onde você está, de onde você está nos assistindo, deixa aqui a sua mensagem. Nancy, eu estou assistindo de São Paulo, de Minas Gerais, de onde quer que seja, né? E eu estou gostando dos vídeos, né? Que é para a gente continuar gravando, ok? Desvio do compromisso, está no capítulo 4. Consulentes existe,
existem que a todo tempo visitam médiuns, veja bem, consulentes existem que a todo tempo visitam médiuns buscando a solução para problemas de ordem material. Entendeu? Gente, se a gente tiver de passar por dificuldade, por privações, né, por resgate profundo, de repente você tinha muita coisa, agora você não tem quase nada praticamente, a gente tem que aceitar. Só que a gente não pode parar no tempo, a gente continua trabalhando, a gente continua se esforçando, a gente continua buscando evoluir, porque muitas vezes precisava passar por essa experiência. E como você vai aceitar e encarar essa dificuldade? Veja bem, olha o que ele está falando. Pretendem o encaminhamento ao emprego profissional, a resposta à decepção amorosa, a revelação das atitudes ocultas do próximo, entre outros. Então, tudo isso eu vou buscar lá como sendo consulente e eu quero que aquela pessoa, aquele médium que está lá, incorporado com aquele espírito, né? Vou falar essa palavra, eu não gosto de falar, mas eu vou falar para você entender, né? Naquele momento que ele está lá no estado alterado da consciência, junto com aquele espírito comunicante, ele vai falar um monte de coisa para mim que eu tenho certeza que não vai acontecer. E aí o que vai acontecer? Quando eu encontrar aquele médium, eu vou falar, olha, tudo aquilo que você me falou não deu certo. Por que que foi falado? Aí é hora do médium, em desequilíbrio, que não tem educação mediúnica, falar. Quem falou foi o espírito. De forma alguma, quem falou foi o médium. Inspirado pelo espírito, só que ele não filtrou a mensagem para transmitir. Imagina, eu vou falar, olha, você vai enricar, você vai ganhar na loteria. E aí, se você não ganhar, no dia seguinte você vai me ligar, Nancy, você me falou, aquilo que você me disse, né, não aconteceu. Então, você é uma mentirosa. Então, o médium, ele tem responsabilidade em tudo aquilo que ele pratica, tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Por isso, o filtro nas palavras. Entender o que o espírito comunicante está falando para você transmitir para o outro de forma correta, né? De forma amorosa, com paciência, né? Então, quando você vê uma alteração diferente, observe quem é essa pessoa que está te atendendo, tá bom? Com o tempo, caso o médium se mantenha distante dos preceitos evangélicos, os espíritos elevados, respeitando-lhe o livre-arbítrio, aos poucos se afastam. Por quê? O espírito evoluído, o espírito de luz, digamos assim, os benfeitores espirituais, quando o médium desvia da conduta, do trabalho que ele veio realizar, dessas coisas, né, materiais, aquela coisa toda, os espíritos benevolentes, os benfeitores, eles se afastam do médium. Às vezes, eu fui lá naquele centro, naquela casa espírita, e quem me atendia lá era o fulano de tal. Agora a gente vai lá, ele não recebe mais aquele espírito. O que aconteceu com ele, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente sempre sabe que tem muitos médiuns, né? Muitos médiuns responsáveis pela sua tarefa, pessoas confiáveis, mas tem que ter muito cuidado nessa transmissão. Então, se você está se preparando, né? Na educação mediúnica, tá? E frequentando uma casa espírita, estudando com outras pessoas para servir a caridade num outro momento, preste bastante atenção nesses vídeos que você vai acessar aqui no meu canal, porque eu tenho experiência, eu passei por todas essas etapas e estou aqui hoje para contar a minha história. Entendeu? Continuando, ele diz: nessa situação é comum os obsessores instruírem o médium e dar orientações corretas aqui e acolá, mesmo as banais, para mais facilmente avançarem no processo de fascinação. Então, veja bem, ele vai intuindo aquele médium, né, a cair nessa beleza que não vai existir, nesta ilusão, trazendo aquelas mensagens, né, que não vai acontecer.
Então tem que ter muito cuidado. Quando eu participei da educação da mediunidade, meus irmãos, agora eu posso fazer esse comentário para vocês aqui, né, no finalzinho desse vídeo. Eu chegava na sala com 30 minutos de antecedência, mas antes disso eu já estava lá no salão assistindo uma palestra. Ficava lá sentada em oração, em prece, pegava um livrinho, estava em prece, em oração, depois que encerrava encerrava lá a palestra do irmão, eu ficava sentada com meu livro que eu já tinha em mãos e aguardava dar os 30 minutos para me subir lá para a sala, para já chegar lá preparada, sendo que eu já estava preparada desde a noite anterior. Mas eu ali já sentia o meu mentor do meu lado, já sentia os espíritos que eu ia atender quando eu subisse lá para a sala, já sentia a mensagem que eu ia escrever, de qual era o espírito que eu ia escrever, porque eu já estava aqui do meu lado, o meu mentor transmitindo todas essas informações. E quando eu sentava na mesa, que o nosso dirigente lia a mensagem do Evangelho, que abria os trabalhos ali daquele momento da educação mediúnica, todos os médiuns que estavam na mesa, né, os médiuns iniciantes, por quê? Porque na mesa existiam os médiuns do grupo base. E quais são os médiuns do grupo base? O grupo base é aquele que você já encontra quando você é encaminhada para fazer a educação da mediunidade naquele grupo. Por exemplo, o grupo base é composto por meia dúzia de pessoas, mas o grupo ele tem 12 pessoas. Então, as 6 pessoas a mais são os médiuns iniciantes que foram encaminhados para aquele grupo para participar da educação da mediunidade. E eu era uma dessas pessoas. E ao meu lado sempre tinha uma pessoa, porque esta era a minha cadeira igual eu estou sentada. Aqui do lado tinha uma moça e aqui tinha um rapaz. Então, nós passamos 6 meses fazendo a educação mediúnica e nós não mudamos de lugar. Sempre que eu chegava naquele dia e horário estabelecido, eu sentava na mesma cadeira e no mesmo local. Na frente da minha cadeira, já tinha lápis e papel. Por quê? Porque o dirigente já colocava e já sabia que eu tinha a mediunidade de psicografia, porque eu sempre escrevia. O outro do lado ainda não tinha. Por quê? Porque eles ainda não tinham manifestado. Mas aquela moça que estava do meu lado começou a mexer nos lápis de cera, que fazia aquele barulhinho. Então, na mesa ficava papel, caneta, lápis de cor, lápis de cera, até tinta guache. Então, o que aconteceu? Ela ficava mexendo naqueles lápis de cor, naqueles lápis de cera. E daí uma hora ela pegava aquele lápis de cera e começava a desenhar. Fazer uns desenhos lá, porque na verdade você vai treinando. É o treinamento. E naquele treinamento eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever mensagens ditada pelos espíritos, primeiro pelo mentor espiritual. Ele traz uma mensagem para mim acalmar minha mente, para mim buscar essa conexão, ficar ali, né, naquele ambiente de corpo, alma e espírito. Porque não adianta você ir para um ambiente desse e ter a preocupação de observar o horário para ir para casa. Não, gente. Porque a própria espiritualidade, ela sabe o horário de começar e de encerrar. É 1h30, certinho, não muda. Às vezes, chegava a 2 horas. Por quê? Porque quando encerrava a 1h30 de trabalho, o dirigente pedia para você ler a mensagem, pedia para você falar o que você sentiu, quais foram as suas impressões, os médiuns videntes, o que eles visualizaram, os audientes, o que eles ouviram, aqueles que poderiam transmitir uma mensagem. Então, cada um, ele vai ouvindo a evolução. E essa evolução, ela acontece naturalmente, mas você precisa permitir. Porque a moça que ficava do meu lado, ela tinha medo dos espíritos. E o mentor dela chegou próximo de mim e falou, olha,
fala com ela para começar a pintar, fala com ela para aceitar a passividade, porque eu estou aqui do lado dela. E ela tinha medo. Já o rapaz do lado, não. Ele tinha, né, aquela postura e transmitia naquela paz, aquela mensagem através da psicofonia. Então, por que que ele já era um médio educado? Não. Por quê? Porque ele se preparava para aquele ambiente e naquele momento que ele recebia o mentor espiritual dele, ele procurava seguir as diretrizes de segurança conforme o nosso orientador, né, o nosso dirigente, transmitia para todos antes de começar a aula prática. Então, às vezes, você chega num grupo também, para participar de um grupo de educação mediúnica, e você não tem afinidade com as pessoas que estão sentadas ali, que são participantes do grupo. É normal. Às vezes você não sentiu afinidade porque tem espíritos que foram, né, que te acompanharam e que talvez não desejem sua evolução. E ele traz essa animosidade para você sentir dos demais que estão ao seu redor. E aí você deixa para trás essa oportunidade. E talvez você não encontre um outro grupo para ingressar de imediato. Isso pode demorar também. E esses espíritos, eles nos acompanham. Porque muitos não querem que a gente evolua. Eu passei por essa experiência. Teve grupos que eu ficava assim, 2, 3 semanas e desatenta, né? Ouvia aquele espírito ali o tempo todo. Não fica não, esse grupo é cheio de problema, entendeu? Aí o que eu fazia? Eu conversava com o meu dirigente e ele dizia, não, na semana seguinte a gente vai conversar com esse irmão que está te acompanhando. E aí esse irmão se manifestava, falava realmente a verdade. Olha, eu não quero que ela evolua, eu não quero que ela fique nesse grupo, né? Eu não gosto de nenhum de vocês, porque vocês estão ajudando ela. E aí eu continuava ali, tranquila, entendeu? Mas se eu não tivesse a disciplina, não fosse perseverante, eu não ia conseguir. Entendeu? Então, para você que está passando por essa experiência, eu aconselho você iniciar, né, os estudos com os livros da codificação, as obras basilares do Espiritismo, principalmente o livro dos médiuns. Lá na introdução você vai encontrar uma riqueza de detalhes, de esclarecimento que todo médium precisa. Continuando, ele diz, não raro os consulentes seguem o médium incauto depois da desencarnação para atormentá-lo, pedindo, quando na condição de espírito libertos, informações não mais do mundo dos mortos, mas dos vivos na carne, tornando-se típicos obsessores no mundo espiritual. Então, esse espírito que acompanhou esse médium aqui, que trabalhou na casa espírita, que incentivou ele a fazer as coisas inadequadas, e ele caiu naquela história, né? Quando ele desencarna, ele vai se transformar nesse obsessor, lá na casa espírita, naquelas pessoas que ele atendeu. Então, tudo isso pode acontecer, gente. Encerrando esse bloco, ele diz, servir a mediunidade com Jesus implica em conduta ética da mais elevada ordem. Ética espírita cristã que o mundo começa a conhecer. São as formas de proceder, de agir e de reagir dos espíritos de luz que aos poucos se materializam em nosso meio, por intermédio de lições como as de André Luiz, enraizada nas obras da codificação kardeciana. Então, não é um manual de instrução, mas é o conteúdo adequado para você seguir as diretrizes de segurança para não ser enganado pelos espíritos malfeitores. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Estamos aqui para ajudar você na educação da mediunidade, aonde você estiver estudando. Busque o conhecimento. O médium evangelizado, segundo o Dr. Inácio Ferreira, o médium em desequilíbrio, é considerado uma locomotiva fora dos trilhos. Isso está numa das obras do nosso querido e amado, o Dr. Inácio Ferreira. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. Deixe a sua mensagem de fortalecimento de fé e esperança para outras pessoas, para que mais pessoas possam acessar esse vídeo, possa assistir e entender, porque muitas vezes está passando por essa mesma experiência. Até o nosso próximo encontro.